Estamos ao vivo para todo o Brasil, diretamente aqui da sede do CPJax. Conquiste seu X e se faça muito feliz. Aqui em Teresina, 19 horas e 29 minutos. 19 horas e 29 minutos. Sou o professor Jax e hoje vamos estar dando início agora, nesse exato momento, a mais uma Super Live X. Hoje para falar sobre memorização. Tudo bom, meus amigos? Sejam muito bem-vindos desde já. Sejam bem-vindos. Vamos ver se o nosso convidado está chegando. Está chegando, meu amigo. O negócio aqui é sério. Chegou pontualmente. O grande Cairo hoje vai ser o nosso convidado diretamente de São Luís. Deixa eu só mandar aqui o convite aqui para ele. Grande Cairo. Beleza. Massa demais. Vou ter que pegar logo o meu aqui, anotar tudo, que eu quero aprender muita coisa com esse cara. Fala, meu nominho, Caio. Boa noite. Fala, Jax. Tudo bem? Como é que tá o áudio aí? Beleza. Tranquilo, cara. Tudo massa. Só beleza, tá um pouco ótimo. Escuro aí, eu não sei se sou eu. Deixa eu ver se eu tô conseguindo. Consigo te enxergar melhor aqui. Tá um pouquinho escuro, mas dá pra ver, Um pouquinho. Beleza, tá. Vamos lá. Tá com eco? Tá sentindo que tá com eco? Não, tá legal? Pra mim tá tranquilo, pra mim tá de boa. Tá tranquilo. Beleza, pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos desde já. Nós estamos agora com o Cairo, ela era lá de São Luís, Maranhão, diretamente de lá para o mundo. O cara é fera aí, um grande master na área de programação neurolinguística, hipnose, memorização, um grande concurseiro, e vai te ensinar muitas técnicas para que você possa melhorar os seus discursos. Você que já deu um branco, você já deu um branco na vida? Você já, na hora que estava falando em público, ou na hora de fazer falar alguma mensagem para alguém, você, esqueci o que eu tinha que falar, ou alguma entrevista. Então nós vamos pegar essas dicas agora, essas dicas X aqui, com o grande Cairo, que vai se apresentar um pouquinho mais para a gente aí, enquanto eu coloco aqui o tema para a galera. E dando boa noite para todo mundo, tá sendo bem-vindo aqui. Andrés, Alci, professor Alci, Juliana Porto, todo mundo está chegando agora. E quem vai chegar e vai ver depois a replay, isso aqui vai ficar gravado para você realmente impactar na sua vida. Cairo, seja bem-vindo aqui à nossa live, tá? Obrigado, bom demais estar aqui com você. E eu que agradeço. Espero muito que a gente possa, nesses próximos instantes aí, aproveitar bastante as tuas próximas dicas. Vamos lá, Caio. Beleza, vamos lá. Boa noite, galera. Boa noite a todo mundo aí. E vamos lá, antes da gente começar, eu queria falar para vocês que essa live, eu organizei ela de uma forma, utilizando uma técnica que é a técnica que eu vou ensinar para vocês no final, tá? Então, vocês já vão ver aqui a técnica em prática, beleza? Que massa, cara. Tá dando eco aí? Como que tá? Pois é, se estiver dando eco, eu tiro o microfone. Às vezes dá eco para mim, ou para ti, talvez. Para mim tá tranquilo. Tá dando um pouquinho para mim, mas tá de boa também. Tá, a minha própria voz tá vindo. Mas deixa eu tirar. Tá de boa. Vê se melhorou. Agora melhorou bastante. Melhorou, tá sem o eco. Era o microfone mesmo. Beleza. Caio, antes de mais nada, de você começar o assunto, diga aí quando foi que você começou a trabalhar com essa questão de hipnose, memorização. Ô Jax, agora eu acho melhor tu colocar mesmo o fone, porque tá cortando agora. O áudio tá cortando. Tá cortando? Pode deixar mesmo. Peraí, deixa eu tirar aqui, deixa eu botar aqui. Botar aqui, a gente vai ajeitando aqui. E aí, tá ouvindo agora? Beleza, melhorou. Pronto, eu vou perguntando, toda vez que eu for te perguntar, eu boto. Quando eu for você falar, eu tiro. Eu quero saber quando foi que você começou a trabalhar nessa área, por que você resolveu trabalhar com hipnose, memorização, e daí a gente depois entra aí no assunto direitinho. Ah, legal. Na verdade, tem tudo a ver, as duas coisas, para mim, vieram juntas, né? Tanto a hipnose como a memorização. Eu me formei há 6 anos atrás, e aí eu comecei a estudar para uma prova, para um concurso de prático de navio. Não sei se você já ouviu falar. Já ouviu falar, né? É bem legal, e aí eu comecei a estudar. E bem difícil, viu? Bem complicado. É uma provinha que... E essa prova... faz muita diferença a colocação que você passa. Se você passar em primeiro, se você passar, né, em quinto ou em décimo, já dá uma diferença muito grande, né, no lugar que você vai ser alocado e tudo mais. Então, desde que eu comecei a estudar, o meu objetivo sempre foi não passar, mas passar em primeiro. O meu objetivo sempre foi esse, né? E aí, por conta disso, eu comecei a
pesquisar técnicas de estudo e tudo mais, né? Além de simplesmente ler, né? Comecei a pesquisar muito sobre isso, até que eu me deparei com uma coisa que eu já tinha uma vontade de estudar antes, mas estava meio que guardada, né? Que era a hipnose. Eu trabalhei como mágico, voltando um pouquinho, eu trabalhei como mágico durante muito tempo, né? Enfim, e dentro do meio da mágica eu tive acesso também a alguns hipnotistas e tudo mais, só que eu nunca me interessei tanto, era uma vontade que ficou meio que guardada. E aí quando eu comecei a estudar, eu comecei a ver que eu poderia utilizar a hipnose para técnicas de estudo também, opa, peraí, vamos dar uma olhada de novo aqui na hipnose. E só que aí, cara, quando eu comecei a ver, quando eu comecei a estudar, e eu me apaixonei totalmente, eu comecei a estudar todas as áreas da hipnose, né? Não só a parte de memorização, não só essa parte que poderia ajudar nos estudos. E aí eu entrei de vez, né? Entrei de cabeça em todo o mundo da hipnose, né? Que é basicamente o que eu faço hoje. Então, minha vida hoje ela é dividida, né? Eu digo que eu tenho uma vida dupla, né? Metade do meu dia é estudando para essa prova ainda, né? Eu faço isso há 6 anos, e a outra metade é o meu trabalho, que é basicamente hipnose, né? Eu trabalho com todas as áreas da hipnose, basicamente. Então é isso, veio com uma mistura lá da mágica, uma vontadezinha que ficou guardada e foi reacendida quando eu comecei a procurar formas diferentes de estudar. Bacana, cara, show de bola. Então não quer dizer que você passou pelo mágica, hipnose, mas não é fé demais, tá um show de bola. Esse curso, a Carla já está dizendo aqui, ela super interessa muito, mas papai e caneta aí. Mas antes de mais nada, você falou que era interessante a gente conversar também sobre a questão de medo. Você tinha medo de se para fazer essas provas, esses concursos, ou se apresentar, já que também você faz as apresentações. Você teve esse medo ou aprendeu alguns técnicos? Na verdade, essa prova que eu estou estudando, desde que eu comecei a estudar, ela nunca teve. Eu nunca prestei essa prova. Eu nunca... então eu estou estudando, esperando essa prova chegar aí. Mas eu não tenho muito essa questão, não. Essa questão de ter o medo, de ficar nervoso. Na hora a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui também, tá? sobre essa questão. Então, é isso. Essa parte do medo, da ansiedade, do que pode levar a um branco, ela também tem tudo a ver com memória. Tá? Ela tem tudo a ver. A gente acha que não tem nada, né, que é uma coisa separada, o nervosismo não tem a ver com memória, mas ela está totalmente ligada também. Tá? Então, é isso. Pode mandar, pode começar. Quer perguntar mais alguma coisa antes? Tranquilo. Galera, vocês que estão chegando agora, nós estamos conversando aqui. Caio Leda, ele é hipnoterapeuta, é fera na área de hipnose. Ganhador, você é um ganhador brasileiro de hipnose, não é isso? De memorização. Quando foi que aconteceu? Foi esse ano, cara? Saiu. É porque, assim, na verdade, os recordes de memória, eles têm várias categorias, né? Então, eu já estudo de uma forma meio que eu desenvolvi mesmo uma forma para utilizar técnica de estudo junto com hipnose, com auto-hipnose, de uma forma eficaz. Eu já faço isso há um tempo. Então eu pensei, como que eu posso mostrar que isso é eficaz, né? Mostrar para outras pessoas mesmo, para gerar uma autoridade nisso mesmo, né? Porque eu já faço há um tempo, eu já sei que funciona. Então eu pensei, já sei, vou bater o recorde brasileiro de memória, né? E aí eu aproveitei essa época aí, né, de pandemia, que aproveitei entre aspas, né? Claro que é ruim para todo mundo, mas como eu tenho uma certa facilidade também de ter foco, de me concentrar, utilizando essas técnicas, claro, então eu resolvi fazer isso, né? Bater esse recorde. Então eu escolhi uma categoria que eu achei muito interessante, né? Que é uma categoria que é meio que a queridinha aí dos recordistas de memória, que é a categoria chamada de Speed Cards, né? Que é você memorizar um baralho inteiro, embaralhado, no menor tempo possível. Então, assim, existem várias categorias de recorde de memória. Existe decorar números, decorar palavras aleatórias, decorar várias coisas diferentes, né? Então, essa categoria que eu escolhi é de memorizar um baralho inteiro embaralhado no menor tempo possível. Então, eu entrei para o Rank Brasil, que é basicamente o livro dos recordes brasileiros, nessa categoria. Beleza. Show de bola, cara. Pois, pode mandar brasa aí, o que você quer começar a falar sobre o medo? Vamos lá, vou dar uma explicadinha geral e depois a gente abre para perguntas aí para a galera. Sim. Pessoal, então, vocês que têm pergunta, guarda só um pouquinho. Nós só temos uma dúvida. Beleza, eu tô vendo aí que a galera já tá cheia de pergunta aí, né?
Vamos lá, eu vou dar uma explicada geral, gente, porque eu sei que o assunto ele gera muitas dúvidas mesmo, tá? Então, eu vou tentar ser breve aqui nas explicações e depois a gente abre para perguntas, beleza? Então, bom, como eu já comentei, né, eu trabalho com hipnose, né, metade do meu dia é trabalhando com hipnose. Eu tenho cursos, né, eu tenho curso de formação tanto na área corporativa como também na área de desenvolvimento humano, certo? Lembrando, para quem chegou agora, tudo que eu vou falar a partir de agora, eu estou me utilizando da técnica que eu vou mostrar para vocês, que eu vou ensinar para vocês, tá? Então, quando eu estou falando agora da minha apresentação, que eu trabalho com hipnose, eu tenho uma imagem na minha cabeça e essa imagem está me trazendo essas informações. Ah, Cairo, essa imagem na minha cabeça está me falando, Cairo, tu tem que falar, a primeira coisa que tu tem que fazer é a tua apresentação. Falar que tu trabalha com hipnose, tanto na área corporativa, como na parte de desenvolvimento humano. Tudo isso, essa imagem me traz, toda essa informação, tá? Eu vou explicar melhor no final. Beleza. E também, né, sou recordista brasileiro de memória, como a gente acabou já antecipando isso aí. Mas como a imagem está me trazendo, eu estou repetindo. Beleza. Então, esse sou eu. E como que vai funcionar? Como que vai funcionar essa nossa live, né? Agora vem a segunda imagem na minha cabeça que me diz que eu tenho que comentar sobre a estrutura da nossa live. Como que vai ser a estrutura? E essa imagem está me dizendo, bom, primeiro eu vou conversar sobre questão de medo, né? Medo de falar em público, por exemplo, como a gente vai tratar de palestra, de discursos, né? Então vamos conversar um pouco sobre medo de falar em público, que é uma coisa que influi bastante. Não adianta você, né, saber bastante a matéria e chegar lá na hora ou dar um branco, né? Isso serve para a prova também, ou você ficar muito nervoso na hora, beleza? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, que é importante, sobre medo de falar em público, e depois a gente vai conversar sobre a técnica em si, né, de memorização, tá? E eu vou ensinar de uma forma bem direta mesmo, a forma como eu fiz, como eu estou organizando essa live, como eu organizei, como eu estou trazendo isso também memória nesse exato momento, tá? E ensinar para vocês como fazer também, de forma bem direta, bem objetiva. Essa foi a segunda imagem que eu tinha na minha cabeça, tá? A primeira imagem que eu trouxe foi da minha apresentação, eu tenho que me apresentar, beleza? A segunda imagem foi comentar sobre a estrutura da live, certo? Agora vem a terceira imagem na minha cabeça, que me diz que eu tenho que conversar com vocês sobre a primeira parte, que é a parte dos medos, beleza? Então vamos discutir um pouco sobre isso, tá? Beleza, medo de falar em público. A gente pode dividir isso em duas partes, tá? Tem aquele medo de falar em público, que é uma coisa natural, que é uma coisa normal, né? Eu vou falar na frente de várias pessoas, né? Eu estou nervoso para fazer uma prova, enfim, vamos focar na parte de apresentação grande, né? De palestra. Então é normal você ter um certo medo, um certo receio, tá? E tem como a gente fazer técnica, vou dar uma dica legal para vocês, para poder melhorar isso. Estou falando que tá falhando um pouco. Ah, tá, o som do Jax. Beleza, vamos lá. Beleza. Então, tem esse medo que é natural e tem uma técnica que eu vou ensinar para vocês aqui de auto-hipnose que ela é bem legal, ela é bem eficaz, contanto que você pratique, tá? Assim como toda técnica de auto-hipnose. Auto-hipnose não é a mágica que acontece de repente, é uma coisa que você precisa praticar. Então, para esse tipo de medo. Existe o outro medo que é a fobia de falar em público, tá? E aí já é um pouquinho diferente, beleza? Porque aí nesse caso... geralmente esse medo está atrelado a algum evento traumático. Então, a forma, né, de você tratar isso é realmente tratar, né, procurar a ajuda de um profissional para fazer um tratamento de fobia mesmo, beleza? Então, tem esses dois tipos de medo. Claro que técnica de auto-hipnose também pode ajudar, tá, para uma fobia de falar em público. Mas é melhor, né, que você procure ajuda mesmo de um profissional para tratar a fobia. Então, só para ficar bem claro, esses dois tipos de medo, beleza? O nosso cérebro e a nossa memória, ela é formada por 3 partes, tá? A primeira parte é a parte contextual, a parte sensitiva, né? Então, eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Imagina que 2 pessoas sofreram um acidente de carro. Uma delas ficou traumatizada e não consegue dirigir. E a outra não. A outra consegue e as 2 lembram de tudo. Percebe que foi o mesmo evento, tá? E uma ficou traumatizada ou não. Perfeitamente possível, né? Esse exemplo. Então, por que uma pessoa ficou traumatizada ou não? Foi o mesmo evento. Porque nossa memória ela tem basicamente 3 partes, tá? Tem a parte contextual, que é tudo aquilo que aconteceu, a parte visual, a parte auditiva, a parte sinestésica, todo o contexto daquilo.
E tem a parte emocional, a memória emocional, tá? Que pode estar junto ou não, pode estar atrelado ou não, beleza? Essa é a segunda parte. A terceira parte da nossa memória é a parte motora, tá? Dos eventos motores. Se você, por exemplo, toca violão, aquela memória muscular, ela seria a terceira parte da nossa memória, tá? Mas voltando nessas duas primeiras partes, a contextual e a emocional, que é o que importa aqui pra gente. Elas podem estar ligadas. Então, por que eu estou falando isso, dessas partes da memória? Como você consegue saber se você tem um problema de fobia ou se você tem um medo normal de falar em público? Se você fechar os olhos e imaginar que você está num palco e vier a sensação ruim, provavelmente isso é uma fobia, tá? Porque provavelmente aquele contexto está ligado a uma memória emocional. Agora, se você fechar os olhos e imaginar que está no palco e não vier realmente a sensação ruim, né, então provavelmente você só tem ali um nervosismo que é comum. Então é muito mais fácil de melhorar isso, de melhorar essa condição. Tá claro isso que eu estou falando, gente? Muito claro. Beleza, beleza. Então, só recapitulando um pouco para ficar mais sucinto aí, né? 3 partes da nossa memória: a memória contextual, que a gente pode chamar de sensitiva também, né, que tem a ver com os nossos sentidos; a memória emocional, que pode estar junto com ela, beleza? E a memória motora, que para a gente não vai servir tanto aqui. Até serve, né? Se você fizer certos movimentos, podem te trazer a memória emocional também, mas isso aí já é outro papo, senão vai ficar muito, muito grande. Então esses 2 primeiros são os principais, certo? A gente pode ter eles separados também, que é basicamente o que se faz numa hipnoterapia, né? É desatrelar a memória contextual da memória emocional, beleza? Então você consegue lembrar de um evento igual aquele cara lá do carro que consegue lembrar do evento sem vir a emoção ruim, só com os elementos contextuais, beleza? Perfeito. Então, eu vou dar uma dica de auto-hipnose para quem não tem a fobia, beleza? Mais uma vez, para quem tem a fobia é melhor procurar um profissional que trabalhe com isso mesmo, tá? Um terapeuta. Então, para quem não tem a fobia, essa dica pode ser usada para quem tem a fobia também de falar em público, tá? Mas para quem não tem, geralmente, o nervosismo de uma apresentação, por exemplo, ele se vê por meio de 2 coisas: ou da insegurança, ou do fato de estar passando por uma situação nova. Beleza? Que também tem um pouco a ver com insegurança. Mas vamos falar dessa primeira parte, da parte da insegurança, certo? Como melhorar isso? A primeira coisa é o domínio daquilo que você está falando, é o domínio da matéria. Muita gente tem nervosismo simplesmente por não dominar o assunto mesmo. E é normal, às vezes você vai fazer uma palestra pela primeira vez, às vezes você não sabe tanto sobre aquilo, né? Então a primeira dica é você estudar além do que você vai fazer, além do que você vai falar, né? Eu vou falar só sobre essa parte, mas estuda mais. Eu vou falar só sobre essa parte da memória, mas estuda mais, estuda sobre outras coisas também, tá? Por quê? Porque muitas vezes o seu medo vem de alguém perguntar alguma coisa, por exemplo, e você não souber responder. Então imagina, você está lá, você sabe tudo que você vai falar, mas você, talvez até de forma inconsciente, entre aspas, tem medo que alguém pergunte alguma coisa e você não saiba responder. Então, assim, a primeira dica para melhorar essa questão da insegurança é você estudar além. Estuda, exatamente, a Carla está falando em domínio do assunto. Estude o assunto mesmo, que você não vai falar sobre determinada coisa daquele assunto naquela apresentação, tá? Então, a primeira coisa é o domínio do assunto, beleza? A segunda coisa é a sinceridade. Se você tiver a coerência, se você pensar assim, poxa, se alguém me perguntar uma coisa e eu não souber, eu vou dizer que eu não sei. Eu vou dizer que, essa parte aqui eu não estudei, porque isso tira todo esse peso também de você. Isso tira esse peso de você ter que responder e você fica meio que mesmo que sem pensar no momento, né, mas seu corpo fica meio que preocupado de alguém perguntar algo. Então, ninguém é obrigado a saber tudo, né? Se alguém perguntar algo sobre um estudo de um cara, né, de um lugar bem maluco, você não é obrigado a saber. Então, assim, essas são as 2 primeiras dicas que eu dou para vocês sobre a questão de como lidar com insegurança. Tá? Primeiro é o domínio da matéria e segundo é você ser sincero, né? Ser sincero com todo mundo, porque a partir do momento que você já coloca isso na sua cabeça, você não fica preocupado em não saber alguma coisa e não saber algum assunto, beleza? Então isso ajuda bastante a manter aí a segurança de uma apresentação, tá? Eu falei para vocês que basicamente 2 coisas, que é a questão da insegurança e a questão da situação nova. Aí a gente entra um pouquinho na auto-hipnose também, né? Como é uma situação nova, o que você pode fazer?
Primeiro, ensaiar, né? Ensaie a sua apresentação, ensaie em casa. Dica, não fique ensaiando no dia ou um dia antes, porque você pode ficar rouco também, tá? Experiência própria de show de hipnose. Então, ensaie bastante mesmo, ensaie em voz alta, né? Não fique com vergonha de fazer isso, beleza? Então, assim você acostuma seu corpo a fazer aquilo, a fazer aqueles gestos, a fazer aqueles movimentos. E a outra dica que tem a ver com isso também, a postura também influi muito. Pode ser também. Essa questão da postura, cara, tem a ver com aquilo que eu falei que não ia comentar hoje, que é o terceiro ponto da nossa memória, que é a parte motora, tá? Tem a ver sim. Tem a ver com isso tudo sim. Beleza. Mas enfim, vamos... Vai ficar muito grande se eu falar sobre isso aqui também, beleza? Vou ser mais direto nas dicas aqui para vocês. Exato, Rômulo. Essa questão do ensaio é essencial, cara. Você se acostuma. E outra, se você puder ir no local antes também, se puder até ensaiar no local antes, não é tão simples de fazer isso, né? Mas se puder, ou pelo menos conhecer, né, se ambientar, ou algumas horas antes, é interessante você fazer isso também, né? Se imaginar lá, eu sempre faço isso em show de hipnose, né? Eu faço um ensaio no próprio local em que eu tô, a não ser que eu não possa, que eu não tenha esse horário lá disponível. Beleza. Então é isso. Essa primeira parte, que é você ensaiar antes, e a segunda dica para essa parte, que é de você estar lidando com uma situação nova, é você simplesmente imaginar também, tá? Você pode imaginar aí que entra a auto-hipnose, beleza? Como eu comentei com vocês, se a pessoa tem fobia, ela imaginar que está apresentando, a sensação vai vir. Então a imaginação ela é muito importante também, tá? Então imagina, né, fecha os olhos, imagina que você está apresentando, você pode ensaiar, é melhor ainda, né, mas se não puder, ou se não quiser também, você pode simplesmente imaginar também. Imagina toda a apresentação. Imagina até umas besteiras, sei lá, você tossindo no meio da apresentação, ou qualquer besteira assim, para ficar uma coisa mais real, tá? Então fechar os olhos e imaginar de verdade. O importante da imaginação não é a imaginação em si, mas sim a sensação. Você tem que sentir de verdade que você está lá e tudo mais. E é isso que vai acostumar o seu corpo a sentir aquilo dentro daquele contexto. Percebe que tudo isso faz sentido dentro daquilo que eu estava falando, né? Da emoção e do contexto. Então, o que você está fazendo quando você está imaginando, quando você está ensaiando? Quando você está imaginando, você está ligando a memória contextual, você está criando uma memória contextual com a emoção, tá? A emoção boa, da segurança que está apresentando. Você está criando isso. Quando você está ensaiando, você está usando as três partes. É o contexto, a emoção e a memória motora, beleza? Por isso ensaiar com gestos, com movimentos também. Viu, Carlos? Entrei um pouquinho aí nessa área, mesmo sem querer. Dessa parte do motor. Beleza, gente? Tá claro isso? Super claro. Simular imprevistos. Claro, Rômulo. E essa questão, Rômulo, do imprevisto, entra também naquilo que eu comentei sobre você ser sincero, sobre você simplesmente falar, poxa, isso aí eu não tinha pensado sobre isso. É uma coisa interessante, o que você falou e tudo mais, né? Então, você ser sincero, isso vai fazer também com que você não fique nervoso caso ocorra um eventual imprevisto. E como eu comentei antes, o problema de você não se preparar para isso não é nem quando acontecer. Às vezes nem acontece, mas você fica meio nervoso o tempo inteiro durante a apresentação, tá? Cairo, Agora, só juntando tudo isso que eu acabei de falar... Que você acabou de falar, de visualizar a apresentação. Eu faço muito isso. É muito massa, dá certo. É muito legal, né? É muito legal. Olho aberto ou olho fechado, tanto faz. Pode visualizar de qualquer jeito, tá? É sempre melhor olho fechado, mas não associe hipnose com olho fechado, tá, gente? E não associe hipnose com auto-hipnose, principalmente, com estado de transe, que eu tenho que ficar, né, em outro universo para poder funcionar. Não, visualizar, fechar os olhos e visualizar igual o Jax faz. Isso aí já é auto-hipnose, beleza? Então não precisa ficar achando que precisa... será que eu estou em transe? Será que eu não estou em transe? Né? Esquece esse conceito também maluco de hipnose muito mística, beleza? Tá claro, gente? Tá super claro, tudo tranquilo. Beleza. Vamos passar. Essa foi minha terceira imagem. Minha cabeça. Agora vamos passar para a quarta imagem. Vamos lá. Agora eu vou comentar sobre a técnica em si de memorização, tá? Que eu vou explicar para vocês, beleza? Então, eu vou ser bem direto aqui, explicando como que eu preparei essa live, né? Como que vai ser a técnica em si, e depois a gente pode destrinchar um pouco mais formas diferentes de fazer e tirar dúvidas de vocês também.
Carla, falou que tem dificuldade com visualização. Carla, não precisa visualizar. O importante é você sentir a emoção, tá? Não precisa visualizar de verdade. Se você imaginar que está... mesmo que você não consiga ver exatamente o que está acontecendo, se você sentir a emoção, pronto, isso é suficiente. O importante é a sensação, beleza? Se você, por exemplo, tem uma música que te faz sentir bem, né? Coloque essa música, se sente bem, né? Se essa música traz essa sensação boa, eu faço isso também, né? Com música. E ouvindo essa música, imagina que você está lá na apresentação, por exemplo. Tá? Pode até colocar a música na própria apresentação também, se for possível. Ou antes, né? Para te trazer toda essa emoção. O importante é a sensação, beleza? Então vamos lá. Vamos agora para isso, para a técnica de memorização mesmo de palestra ou de discurso. Tá? Existem várias formas diferentes de fazer, né? Às vezes eu costumo fazer com mapa mental. A última live que eu fiz, a penúltima live que eu fiz com mapa mental. Né? Mas essa que eu vou mostrar para vocês é um pouquinho diferente. Ambas são muito boas, né? Eu resolvi explicar essa porque ela é mais simples de explicar. O mapa mental, ele é muito fácil de fazer, mas você já tem que saber fazer. Então tem vários detalhezinhos do mapa mental em que não são tão simples. Essa é bem mais simples, beleza? A primeira coisa, dividir a sua apresentação em pouquíssimos tópicos, tá? Percebe que eu falei para vocês que eu dividi em 4 imagens. Eu tenho 4 imagens na minha cabeça. Essa que eu estou falando agora é a 4ª. Eu dividi minha apresentação inteira em 4 tópicos, certo? Que é, primeiro tópico, apresentação. Segundo tópico, estrutura. Lembra que eu falei da estrutura, de como ia funcionar? Eu ia falar sobre medo e ia falar sobre memória. Esse é o segundo tópico. Terceiro tópico, medo. Aí tem os subtópicos também, né? Que é a fobia e o medo normal. Mas o tópico grandão é medo. E o 4º tópico é memória, técnica de memória, tá? Então, eu dividi em 4 tópicos grandes. Qualquer apresentação você consegue dividir em 4 ou 5 tópicos, tá? Não precisa mais do que isso. Pode fazer até 10, dá para fazer, dá para lembrar tudo, dá para lembrar de tudo, tá? Mas quanto menos, melhor. Se der para fazer menos, melhor ainda, beleza? Então eu dividi em 4 tópicos bem simples. E aí o que eu vou fazer? Eu vou criar na minha cabeça uma imagem para cada um desses tópicos. A nossa memória, ela é muito boa para 2 coisas, tá? Para imagens, né, visualização de imagens, e para espaços físicos. Você não precisa, se eu falar para você, Jax, lembra da sequência casa, cadeira, cachorro, gato. Talvez não seja tão fácil de lembrar se eu falar uma sequência grande. Mas se eu te perguntar, tu consegue lembrar da porta da tua casa? Sim. Tu consegue esquecer a porta da tua casa, se tu quiser? Não. Não dá para esquecer. Né? Tu se esforçou algum dia na tua vida para tentar lembrar a porta da tua casa? Não. Não. Espaço físico, a gente lembra de graça. Digamos assim. A gente não precisa se esforçar para lembrar. Tá? Então, nossa memória é muito boa para espaço físico. Talvez até por uma questão animal, né? de ter que lembrar, né? Dos nossos ancestrais, principalmente, onde que estava cada coisa, como voltar para casa. Então, espaço físico, em geral, é muito fácil da gente lembrar. E também imagens. Então, vamos lá, voltando aqui. Eu vou criar uma imagem para cada um desses tópicos, tá? Foram esses 4 tópicos que eu comentei com vocês. Né? Primeiro, a apresentação. Depois, a estrutura. Depois, medo. E depois, memória. O que eu criei para esse primeiro tópico, a apresentação? Eu imaginei 2 mãos assim, ó. A apresentação, geralmente, quando você se apresenta para alguém, então eu imaginei 2 mãos assim, certo? E aí, eu vou colocar essa apresentação, eu vou colocar essa imagem das 2 mãos em algum lugar. Eu preciso colocar num espaço físico, tá? Então eu imaginei que eu estou entrando no palco, eu não pensei na live, eu pensei como se estivesse no palco mesmo para dar o exemplo para vocês. Então eu imaginei que na hora que eu entro no palco para fazer uma palestra, tem 2 mãos assim, só os braços com as mãos, flutuando na minha frente, tá? Esse que eu imaginei. Esse é o primeiro ponto, tá? Então eu já sei que a primeira coisa que eu tenho que fazer é me apresentar, certo? Depois a gente vai entrar nos detalhes. Depois, o que eu vou fazer? A estrutura. Então eu imaginei que a pessoa que está mais perto de mim, sentado na cadeira, na minha frente, não é uma pessoa. Na verdade, tem um monte de Lego lá. Porque Lego me lembra construir, me lembra estrutura. Então eu imaginei um monte de pecinha de Lego lá na cadeira, a primeira cadeira que está bem na minha frente. Tá? Então quando eu entro, eu vejo uma mão assim. Quando eu olho, eu vejo aquela coisa esquisita, um monte de Lego, ao invés de uma pessoa lá.
né? Beleza. E a terceira coisa é a questão do medo. Então eu imaginei dois cantinhos do auditório. Em um canto tem um fantasma, certo? Isso me lembra que eu tenho que falar sobre medo. Eu posso imaginar qualquer fantasma que eu quiser. Então imaginei o fantasma lá. Isso, Carlos, associações. O tempo inteiro associação. Cheiro, alguém falou sobre cheiro. Cheiro é muito bom também, tá? Isso depende de cada pessoa. Mas vamos lá. O terceiro ponto é o fantasminha que eu imaginei. E o quarto ponto é falar sobre a apresentação em si, né? Sobre técnica para lembrar de uma apresentação, memória, apresentação. Eu peguei o nome apresentação para criar a imagem de um microfone lá no cantinho, no outro canto, que é o canto que eu penso que é o canto esquerdo. Vocês estão vendo direito aí, né? Mas é isso. Então eu criei essas 4 imagens. Primeiro isso aqui, depois os Legos na cadeira, depois o fantasma e depois o microfone. Mas isso são os tópicos principais, certo? Tem um monte de coisa que eu falei aqui. Eu não conseguiria lembrar de tudo isso se eu não tivesse colocado mais coisas nessas imagens. Então, o que eu vou fazer agora? Eu já construí as 4 imagens principais. Agora, eu vou acrescentar detalhes nessas imagens. E é legal você construir assim aos poucos, ao invés de construir de uma vez. Tá? Porque você fazendo isso, você acaba revisando também. Beleza? Então, acabei de criar essas 4 imagens. Agora, eu vou fazer o seguinte. Sobre a apresentação. Tá? Eu trabalho com hipnose. Então, esses 2 braços que estão ali flutuando na minha frente, o que eu vou imaginar? Que eles não estão flutuando, na verdade. Eu achava que eles estavam flutuando, mas eles estão ligados com o fio. Eles estão balançando na minha frente. Então, eu imagino 2 braços soltos balançando na minha frente. Isso lembra, lógico, hipnose. Né? Lembra o pêndulo. Então, esses braços agora já tem uma coisa a mais, já tem um detalhe a mais. Eles são, na verdade, um pêndulo. Certo? E esses braços, um braço está com uma roupa social, né? Com uma camisa social, e o outro braço está normal. Isso me lembra que eu tenho cursos corporativos e de desenvolvimento humano, que é o mais normal, né? mais informal. Então, eu imagino esse braço com roupas diferentes também. Tá? Balançando na minha frente. Calma que vai ficar mais doido ainda. Então, vamos lá. E beleza, então essa imagem já me lembra que eu tenho que primeiro me apresentar, que eu vou falar, né, que eu trabalho com hipnose e que eu tenho 2 tipos de curso corporativo e para desenvolvimento pessoal, tá? E eu imagino também que no meio da mão, não se assustem, tá, gente? No meio da mão tem uma espada atravessando as 2 mãos, tá? Por que isso? Ele me lembra espadas, me lembra cartas de baralho, me lembra o meu recorde. Então, na minha apresentação, eu vou falar que eu trabalho com hipnose, com 2 tipos de curso diferentes, que eu também sou recordista brasileiro de memória. Pronto, tá? Essa simples imagem é muito mais fácil de lembrar do que todo, se eu for contar as palavras que envolvem essa imagem, é muito mais difícil. Beleza? Deu para entender essa primeira parte? Show, deu sim. Tá claro? Beleza. A gente vai voltar depois ainda nessa imagem só para mais um detalhe, mas depois eu explico. Deixa eu passar logo para a segunda imagem. Então, a segunda imagem é a estrutura, né? Mas o que é nessa estrutura? O que eu vou falar? Essa imagem é bem simples. Eu vou falar sobre medos e eu vou falar sobre cérebro, sobre memória. Não é isso? Então, o que eu imagino? Essas pecinhas de Lego que estão lá, tem uma pecinha que está bem no cantinho da cadeira. Carlos está mandando passo a passo que acrescenta a apresentação. Já te respondo isso, Carlos. Segura aí. Então vamos lá. No cantinho da cadeira, eu imagino que tem um bonequinho de Lego, porque Lego tem aqueles bonequinhos que já vem formadinho, né? Então eu imagino que tem um fantasminha, que lembra o medo. E na cabeça do fantasminha tem um cérebrozinho cor-de-rosa, também de Lego, que está encaixado na cabeça dele. Então eu imagino só isso aqui no cantinho da cadeira. Então eu acabei de acrescentar um elemento a mais para o Lego, né? Deixei um fantasminha bem pequenininho, bem bonitinho, com o cérebrozinho cor-de-rosa em cima da cabeça dele. Beleza, vamos passar para o terceiro. O terceiro é legal. O terceiro é um fantasma também, né? Que está lá no canto. Só que aí, eu posso imaginar qualquer fantasma, né? Então, na minha cabeça, eu imaginei a Abby. Eu imaginei a Abby e eu imaginei
Não sei se você já viram, existe um deus romano que se chama Janus, que ele tem duas faces, né? Que dizem que ele olha para o passado e para o futuro. Então eu imaginei a Hebe desse jeito, com a cara de mal, aquela cara de mal aqui, com a cara de triste, e com a cara, enfim, com a cara meio ruim, mas não tanto, e a outra com a cara assustada. Duas caras ruins da Hebe. Por quê? Para representar um medo comum e a fobia. Tá? Então eu imaginei um fantasma da Hebe com duas caras. Essa é a primeira parte que eu imaginei. E ela está segurando, ela na verdade está abrindo, ela está no cantinho na parede. Ela está abrindo uma caixa de energia, essas caixas de energia que tem interruptor. E nessa caixa de energia tem 3 interruptores lá, 3 disjuntores, né? Um está escrito sensores, outro está escrito motores. O que é isso? Sensores. É a memória sensorial, a memória contextual. O que é motores? A memória motora. E o terceiro, emoções. Tá? Então é muito mais fácil imaginar a Hebe com duas caras lá no canto, o fantasma dela, abrindo uma caixa de energia com esses 3 interruptores, com esses 3 disjuntores. Tá? Sensores, motores e emoções. Isso me faz lembrar de tudo aquilo, que a memória tem essas 3 partes. Tudo aquilo que eu falei para vocês está dentro disso. Tá? E eu posso simplesmente desenrolando, porque eu tenho imagem na minha cabeça. Então é muito mais fácil desenrolar, muito mais fácil sair tudo, né? Sem eu precisar estar com uma coisa decoradinha. Beleza? Então, essa é a terceira imagem, imagem da Hebe. Beleza? E a quarta imagem é o microfone, que me lembra de apresentação, que eu tenho que comentar sobre técnica de apresentação. Tá? E aí o que eu imagino? Eu imagino esse microfone com 4 braços. 4 pares de braços, na verdade. É tipo o Goro, né? Então ele tem 4 braços e esses braços estão fazendo sinal de legal, de top. Por que isso? Para lembrar de tópicos, tá? De 4 tópicos, beleza? Na verdade, 4 braços mesmo, 2 pares de braços. Para lembrar de tópicos. Então, isso me lembra que a primeira dica que eu dei para vocês é para criar tópicos e poucos tópicos, tá? É um microfone fazendo isso aqui, fazendo um sinal de legal. E por algum motivo eu imaginei esse microfone só com um pé, só para ficar divertido na minha cabeça. E ele está flutuando no espaço. Ele não está no chão. É um microfone humanoide, eu esqueci de falar isso. Ele está flutuando no espaço. Por que ele está flutuando no espaço? Para me lembrar de comentar também sobre a importância. Lembra que teve um momento que eu falei, nossa memória ela é boa para isso e para aquilo. Para as coisas espaciais. Foi nesse momento. Quando eu lembrei do microfone no espaço, eu lembrei de falar isso. Opa, peraí, eu tenho que falar sobre que a nossa memória é boa para 2 coisas. Para imagem e para coisas espaciais. Então eu imaginei o microfone flutuando no espaço. Certo? Parece um filme. Beleza. Então, essas 4 imagens que eu criei, tá, me fazem lembrar de toda a apresentação. Agora eu vou dar mais uma passada rápida em cada uma das imagens, tá? Simplesmente acrescentando mais coisas nelas. Por exemplo, o primeiro braço, lembra? É um braço que tá o quê? Isso. E o que mais que tem de característica no braço? Uma espada. Tem uma espada, né? E um tá com a roupa social e outro tá com a roupa normal. É isso. Beleza. O que eu vou imaginar a mais? Porque assim, eu já criei todas as imagens na minha cabeça. Agora eu tenho que fazer essas imagens ficarem mais memoráveis. Para isso, eu vou colocar o quê? Emoção. Tá? Eu criei todo o contexto, todas as imagens. Vou botar uma emoçãozinha. Beleza? Então, se eu estou vendo essa imagem, o que eu vou imaginar? Eu vou imaginar que o braço está cortado, está sangrando, está aparecendo ossos, tripas. Tem tripa em braço? Não, mas na minha cabeça tem. Então pode botar, não tem problema nenhum. Bota tripa saindo do braço, bota a espada cortando aqui, para dar uma sensação meio angustiante mesmo. Tá? Então, eu estou acrescentando emoção nessa imagem. Vai ficar mais fácil de eu lembrar. O Legozinho, lá no cantinho, em cima da cadeira, que é o fantasminha com o negocinho no cérebro. Eu posso pensar, não foi o que eu pensei, tá? Eu posso pensar que é bem bonitinho, bem fofinho, e eu fico, que coisinha linda, que coisinha fofinha, tá? Ou eu posso pensar que foi como eu pensei, que é um fantasminha com a cara meio, sabe, com a sobrancelha meio assim? Meio mal, um fantasminha meio mal, tá? Eu sempre, quando eu vou lembrar de algo, criar imagem, eu apelo muito para essa parte mais
mais forte, assim, né? Mais uma emoção meio ruim, meio de angústia, até de medo, eu apelo um pouco para isso, porque isso realmente facilita memorizar, tá? Beleza, então esse é o fantasminha. Aí tem o fantasma da Abby lá no canto, tá? O terceiro fantasma, que é o segundo fantasma, na verdade, que é o fantasminha da Abby, que eu acho que eu já botei bastante. Porque na verdade eu ia falar que era a Abby só no final, né? A cerejinha do bolo que eu ia falar no final. Então eu já comentei sobre todos os aspectos dela. E o microfone, eu só imaginei o microfone cor-de-rosa, rosa choque. Só para poder dar uma assustada, assim, como se tivesse uma luz vindo. E aí eu mexo com essa coisa visual também. Tá. Tá bom? Então, é isso. São essas 4 imagens. Como colocar essa emoção? Então, Carla, dessa forma como eu comentei. O primeiro, eu coloco essa coisa meio nojenta, né? Do sangue saindo e tudo mais. Eu imagino eu olhando aquilo. Segundo, eu posso imaginar que o fantasminha ele tá com raiva e eu tô com um pouco de medo dele, ou então que ele é bonitinho, né? Então, essa é a questão da emoção que a gente está acrescentando, beleza? A Abby é a mesma coisa. Eu posso imaginar a cara dela, a cara de medo dela, tá? É o que vai me trazer essa emoção também. Eu posso imaginar que tá escuro lá também onde ela tá, né? Tá num local bem escuro, a cara dela. Enfim, aumentar as características visuais daquilo, ou de cheiro também, né? Pode colocar cheiro também, alguém comentou aí que é muito bom para cheiro, para trazer emoções, para trazer sensações, tá? Não é nem necessário, porque assim, numa apresentação dessa, é muito simples, esses quatro elementos é muito simples de você lembrar. Se fosse para lembrar de 10 imagens diferentes, seria mais importante você colocar as emoções, tá? Mas, no geral, é isso aí. Deu para todo mundo entender? Deu sim, Caio. Muito boa. Dicas aí de visualizar, de colocar imagem, de sentir emoção, e faz com que as pessoas consigam perceber que não é tão difícil assim. Não é um bicho de 7 cabeças. Não é. É só praticar. É exatamente isso. A gente tem mania de não usar, né, as técnicas de memória, de não praticar. Mas assim, uma vez que você tem a prática de fazer, cara, é muito natural. É muito natural. Eu vou no supermercado, eu pego a lista e decoro rapidinho na minha cabeça usando técnicas de memória. De forma muito rápida, porque vai ficando natural, tá? As primeiras vezes que você faz, dá até um pouco de preguiça, assim, porque a gente não é acostumado a fazer isso. Né? A gente fala, não, eu vou simplesmente chegar e fazer e falar. Mas, cara, quando tu começa a fazer, começa a praticar, vem de forma tão natural que você não consegue imaginar por que você não fazia antes. Vamos lá, Joacir fez uma pergunta interessante. Você acha mais fácil e viável para esse uso e memorização? Apenas associar ou criar uma historinha interligando as imagens? Isso é uma outra técnica, que é a técnica do link. Você linkar uma imagem com a outra, tá? Você pode fazer isso. Só que é uma técnica diferente. A que eu utilizei, a técnica espacial, você não precisa linkar, tá? Você pode lembrar simplesmente na questão espacial. E assim, quem memoriza... Eu vou te dar um exemplo. O número π... O recorde mundial do número π, o cara memorizou 100 mil, oficialmente 70 mil, mas ele já memorizou 100 mil casas decimais do número π, usando essa técnica que eu acabei de explicar para vocês. Tá? Só de imagens e locais. Porque no local você não precisa do link, você já tem o caminho. Eu posso imaginar que eu estou no palco, logo embaixo tá o Lego, aí eu vou andando, do lado direito está a Abby e do lado esquerdo está o microfone. Eu não preciso do link. O link ele já existe naturalmente, por causa dos ambientes mesmo, tá? Do espaço. Eu imagino que eu estou fazendo um certo caminho, beleza? Mas pode fazer o link também se quiser, não tem problema nenhum. Eu acho pior para esse tipo de memorização de um discurso, o link, por quê? Porque você fica dependente. Você fica dependente do anterior para você falar. Então, se você se perder no meio do caminho, você não vai conseguir lembrar, tá? Então, dessa forma, você não fica dependente. Você vai para um local, depois você vai para outro e pronto. Carla perguntou. Bacana. Tem Outra aí, é uma construção que se destaca a peculiaridade cada vez. Depende, Carla. Pode ser a peculiaridade ou não. Você simplesmente deixa a coisa mais bizarra, mais engraçada. Por exemplo, a Abby, você não precisa pegar uma peculiaridade dela. Poderia até pegar, botar o cabelo dela maior do que o meu, né? Você poderia fazer isso. Mas você pode simplesmente imaginar que ela está fedendo. Não é uma peculiaridade dela,
mas você acrescentou uma coisa a mais naquela imagem. Ele deixou a imagem mais maluca, tá? A ideia é você deixar a imagem mais bizarra para de alguma forma te trazer emoção. Massa, bacana. Show de bola. Vocês estão conseguindo pegar aí as ideias do Cairo? Muito bacana. Tinha perguntas aqui de pessoas também que fizeram. Estão conseguindo me ouvir, gente? Tá? Essa questão que eu achei interessante que o Cairo falou é a questão de sempre buscar trabalhar nas suas emoções, né? Sentir, né? O momento que vai apresentar. Mas outra dica, Cairo, é interessante também a pessoa, depois de tudo isso, na cabeça, pegar um celular e se gravar para poder se assistir depois, dizer o que pode melhorar, várias vezes gravar. Cara, com certeza. A melhor forma de feedback é gravar. A melhor forma de feedback. E eu tenho uma experiência disso com a mágica. Tá? Isso é interessante, porque no início, quando a gente começa a aprender mágica, a gente acha que o melhor é fazer no espelho, mas não é no espelho. O melhor é você gravar, tá? Porque você vê de fora, você tem a visão de fora. Então, gravar, com certeza, cara. Se fosse para dar uma dica assim de como melhorar a apresentação, eu não tenho problema de nervosismo, eu não tenho problema, né, de lembrar, né, mas eu quero melhorar a minha desenvoltura. Gravar, com certeza gravar é a melhor opção. Show. Fizeram a pergunta aí. É interessante também fazer associação cantando? Cantarolando? Essa pessoa que perguntou, ela está cantarolando nesse exato momento. É minha mãe, ela está ali na sacada ali. Pode ser assim, pode ser assim, dependendo do tipo de associação, sim. Tudo que envolve os nossos sentidos, lembrando, ela tá rindo aqui agora. Deu pra ouvir, né? Lembrando que vamos pegar aquela base, das 3 partes da memória, tá? Que é o contexto, que entra toda essa questão dos sentidos, né? Sentido, visão, audição, olfato, paladar, tato. Então, pode ser uma coisa interessante você cantar, né? Você associar com o som. Tá? Então, beleza, vamos lá. Se a gente pegar isso, são essas 3 coisas, que é a questão motora, que aí entra a questão da postura que a Carla está comentando. É a questão do contexto, que aí entra todos os nossos sentidos. E a questão da emoção, percebe que tudo que eu expliquei se encaixa nisso. Se enquadra nisso, beleza? Minha mãe tá morrendo de rir ali. Não ouvi, eu percebi. Deixa eu te perguntar. Então, assim, se a pessoa quiser, pode ser até uma coisa mais, vamos supor, mais técnica, mas pode utilizar. Tá falhando um pouquinho, Jackson, não tô conseguindo te ouvir bem. Deixa eu ver. Pode ser uma apresentação mais técnica, ela também pode colocar esses elementos também, sem problema algum? Isso é interessantíssimo, cara. Pode sim. Para coisas mais técnicas, é interessante você criar associações com o nome, tá? Por exemplo, sorvete de ata. Quem não se lembra disso? Né? Você pega os símbolos e você cria uma imagem a partir daquilo. Tá? Você pega o nome daquela coisa que pode ser técnica e você pensa em algo parecido, algo que tenha sonoridade parecida e você pode criar uma rima, né? Você pode criar, eu faço muito isso nos meus estudos, né? Porque eu estudo navios, então tem muita coisa técnica, tem umas coisas absurdamente técnicas. Então você pega o nome daquilo e você cria uma imagem que represente aquilo, beleza? O segredo é estar sempre Buscando associar com algumas imagens. Aí a Carla está dizendo assim, mas se o palestrante se enrolar em alguma abordagem, existe técnica para driblar a apresentação? Se ele esquecer alguma coisa? Legal. Então, uma vez que você tem as imagens, vamos dar o exemplo dessa dica que eu dei das imagens. Uma vez que você tem as imagens na cabeça, se no meio da apresentação você não lembrar, basta parar um pouquinho, dar uma respirada e imaginar de novo. Não tem muito segredo. É até meio difícil você esquecer. Uma vez que você tem as imagens na cabeça, fica até difícil de você esquecer. Né? Eu tenho certeza que acabando aqui, vocês vão lembrar dessas imagens, mesmo que não tenham sido vocês que criaram. Se for você que criou, aí que é mais difícil ainda de esquecer. Né? Essa imagem que eu acabei de mostrar para vocês, essas 4 imagens, talvez vocês lembrem daqui a uma semana. Tá?
Então, assim, é lógico que pode acontecer também, Carla. E isso acontece principalmente pela questão do nervosismo, tá? Por quê? Vamos lá. Lembrando que a emoção ela pode estar associada, né? Com o contexto. Então, existe uma coisa chamada memória dependente do estado. Memória dependente do estado. Estado físico/emocional. O que é isso? Se eu aprendi algo, se eu estudei algo em que eu estava em determinado estado emocional/físico, é mais fácil lembrar disso quando eu estiver nesse mesmo estado emocional/físico, tá? Vamos traduzir isso. Se você criou a sua apresentação, você estava tranquilo, se na hora você fica nervoso, esse nervosismo, esse estado emocional, está associado com todas as coisas que aconteceram na sua vida quando você estava nesse mesmo estado emocional. Então fica mais difícil de lembrar, tá? É interessante isso, porque eu dou algumas dicas de técnicas de controle de ansiedade, por exemplo. Só que a dica mais importante de técnica de controle de ansiedade é a dica que eu dou para a pessoa praticar, lembrar da técnica. Porque muitas vezes a pessoa sabe várias técnicas e no momento não lembra. Simplesmente não lembra, não vem na cabeça a técnica. Por quê? Porque ela está no estado emocional diferente do estado em que ela aprendeu. Beleza? Existem vários estudos em cima disso, inclusive com álcool, né? Mostrando que a gente tem amnésia alcoólica justamente porque quando aconteceu tudo aquilo, a gente estava num estado tão alterado que para a gente lembrar de novo, a gente teria que estar no mesmo estado alterado. Ou seja, tomar mais um porre. Então, a nossa memória ela é dependente tanto do contexto como do estado. Se a gente está no estado emocional muito diferente do estado que a gente aprendeu algo, vai ser mais difícil de lembrar. Então, a melhor coisa a se fazer, se você está no meio de uma apresentação e der um branco, dá uma respirada, dá 3 respiradas, é tentar se acalmar de alguma forma, tá? Se nada daquilo que eu comentei antes, né, funcionar, né, aí você tem que buscar técnicas de controle de ansiedade, técnicas de respiração, né, técnicas que te façam acalmar naquele exato momento. Não adianta ficar tentando lembrar. O melhor a se fazer é tentar se acalmar, tá? Porque aí a lembrança vem de forma mais natural. Mas, mais uma vez, cara, uma vez que você conheça as técnicas de memorização, uma vez que você faça isso aqui, não é tão simples esquecer, não, tá? É a mesma coisa de eu perguntar pro Jax se ele consegue esquecer a porta da casa dele, tá? Claro que não é igual. Claro que não é igual. Né? Mas só para fazer uma analogia aí que não é tão simples esquecer, uma vez que você use a técnica de forma corretinha. Deixa eu te falar agora aqui uma coisa. Tá me ouvindo, cara? Tô ouvindo bem. Se estiver falhando aí, você me diz. Meu Deus. Caio, é o seguinte, essas técnicas a gente percebeu que são simples. Eu fiz um curso de memorização ano passado e a gente aprendeu uma das técnicas exatamente essa. Sempre associações e cozinha. Tá falhando um pouco. Deixa eu ver aqui. Mas eu te ouvi, até agora eu te ouvi. Tu fez o curso e uma das coisas era associação. Era associação. Tipo, colocar uma imagem na cozinha, na sala, na televisão, imaginar que você estava fazendo tal coisa. E isso é muito bom porque ajuda bastante a gente, né? Para poder lembrar daquilo que a gente vai falar e não dar aquele brancão. Mas o mais importante ainda, como você falou no início da nossa live, é ter conhecimento do conteúdo, da matéria. Se você não conhece o assunto... Claro. Não adianta só memorizar, porque também, eu digo muito para meus alunos aqui no CPGEX, gente, a pessoa vai perceber se você só decorou, que é diferente de memorizar um discurso da melhor forma. Decorar, você vai ficar muito robótico, não vai transmitir naturalidade, você vai dar um branco, aí você vai ficar... peraí, aí a pessoa já percebe. Você percebe que quando a gente sabe, a gente, sem querer, a gente dá uma desviadinha para explicar uma coisinha, depois volta, fica muito natural. Então, conhecer o Palácio da Memória, na verdade, Carla. É isso mesmo, Palácio da Memória, o método Locke, tem alguns nomezinhos, que é o de locais. Show. Mas é isso mesmo, já, com certeza o mais importante é realmente ter domínio daquilo, ter domínio da matéria. Bacana, Caio. Cara, nós estamos já nos 5 minutos finais, o tempo passou voando. Legal. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. As pessoas que querem te seguir, elas podem. Vai ter algum curso online, mentoria, alguma coisa aí para frente, aí durante esse período de pandemia?
Sim, eu estou organizando já para fazer o lançamento do curso online de memorização mesmo. É auto-hipnose com memorização, com técnicas de memória. E o curso basicamente tem 3 partes, né? É a parte das técnicas de memória em si, de memorização, como, por exemplo, o Palácio da Memória, que a Carla acabou de comentar, né? Tem várias outras também. Tem a parte de técnicas de foco e concentração, como, por exemplo, a técnica Pomodoro, que é uma técnica bem conhecida. E tem também a parte do controle da ansiedade. Esses são os 3 pilares do curso. E a cerejinha do bolo é a auto-hipnose, porque a gente tem técnicas de auto-hipnose, tanto para esses 3 elementos, né? A gente tem técnicas de auto-hipnose para controle da ansiedade, para memorização e para foco e concentração. E a gente tem também o próprio fato da hipnose, da auto-hipnose, ser um catalisador, né? Então a gente pode pegar uma técnica que não tem diretamente a ver com a hipnose, mas a hipnose ajuda a melhorar essa técnica, certo? Para Então, fechar, só... tem uma... Ah, sim. Tá, não, Pode foi mal. falar. É só concluindo, eu vou fazer o curso, e aí eu acredito que a partir de semana que vem eu vou começar a colocar conteúdos, né, conteúdos no meu Insta mesmo, sobre dicas de estudo, dicas de memorização, como essas que eu comentei aqui, né, vídeos mais curtos, explicando várias técnicas. Então, se alguém tiver interesse aí de participar do curso, me segue no Insta e vai olhando já esse conteúdo. É bom que você já vai entendendo melhor, já vai vendo como é a minha abordagem, como é a minha didática. E em breve aí vai ter o lançamento do curso. Eu tenho também um outro curso que é o de hipnoterapia online também, tá? Quem tiver interesse aí na hipnoterapia, manda um direct aí para mim que a gente pode conversar. Massa. Dá tempo de responder essa pergunta aí. Para concurso muda muito as técnicas? Não muda muito, mas para concurso tem algumas coisas que são mais específicas. Inclusive o nome do meu curso, o meu curso ele vai ser bem voltado para concurso mesmo. Para concurso tem uma coisa a mais, que é a questão do hábito, tá? Porque concurseiro precisa ter o hábito de estudar. Então tem uma outra parte que é voltada para o hábito também. Como que você constrói um hábito, como que você mantém um hábito. Muita gente acha, por exemplo, só para dar um exemplo, que você tem que dormir pouco para ter mais tempo de estudar. Esse é o maior erro de qualquer estudante. Na verdade, quanto mais você dorme, mais você estuda bem, tá? Porque você está mais descansado, a produtividade é muito maior e, como Einstein falava, o tempo é relativo, né? É muito melhor você estudar 2 horas por dia de forma muito, muito produtiva do que você achar que está estudando, mas só está sentado com a bunda na cadeira durante 10 horas. Show de bola. Cara, meu amigo, sensacional. As suas dicas foram, na verdade, sensacionais, impactantes aqui. Você agregou muito a nossa semana de comunicadores de alto impacto. Tenho certeza que as pessoas que estavam aqui anotaram essas dicas. Ninguém vai mais esquecer aí dessas dicas. Né? Eu já estou com todas elas na cabeça, da espada, das mãos, da Hebe, do bonequinho, do Lego. A gente lembra de toda a estrutura da sua apresentação, porque fica fixado, não tem como esquecer. Exato. Isso aí. Isso é muito legal. É melhor para todo mundo lembrar da própria live também, né? Exatamente, Então a gente consegue lembrar da tua estrutura inteira, do como você se organizou para fazer essa live conosco, e até nos ajuda para as próximas lives. O que eu vou fazer? Por exemplo, daqui a pouquinho eu vou estar com a Nath, nossa amiga do Master, e eu vou falar do método X de comunicação, e aí eu já tenho agora já uma ideia, uma estruturazinha. Falei, opa, já peguei a dica do Cairo aí, já vou colocar... Nossa. Em prática. Massa, legal. Muito obrigado aí, cara, pela oportunidade também de mostrar meu trabalho. Nada, cara. Eu que agradeço mais uma vez a sua disponibilidade, que eu sei que você é uma pessoa que tem um tempo muito curto e é muito complicado. Já faz um mês que eu tento fazer uma live com ele, mas eu sei que a dificuldade, porque o Cairo ele é uma pessoa que estuda muito, faz muitos cursos, tem as mentorias dele, mas hoje ele conseguiu esse tempinho aí pra gente, tá? Tem umas mãos balançando na cabeça dele agora. Ninguém vai mais esquecer, cara. Ninguém com esquece certeza mais. Agora. E o bom é que vai ficar gravado, gente, essa live aí. Para quem perdeu, pode ver aí o replay. E sigam o Cairo. O Cairo tem altas dicas. Nós fizemos um curso de Master Practitioner no ano passado, PNL. Ele, lá no nosso curso, durante o curso, ele hipnotizou algumas pessoas. E a gente ficava assim, Pai do céu. A gente aprendia muito com esse cara. O cara jovem, eu admiro muito. E é pertinho da nossa aqui, estado, que é do Maranhão, mas é do Maranhão para o mundo. O cara é um espetáculo, é um cara que nasceu para impactar. Então, muito obrigado e a gente se vê em breve. Valeu, Jackson. Obrigado e parabéns pelo trabalho, cara. Tá muito show.
Valeu, obrigado, pessoal. Pessoal, daqui a pouquinho, às 9 horas, estaremos juntos com a Nath, com o Método X de Comunicação. E amanhã nós vamos estar aqui com o Fabiano Brum, falando também sobre procrastinação e sobre você encontrar o seu lugar ao mundo. Obrigadão, nosso tempo acabou, a gente se vê amanhã. Valeu, Cairo. Sucesso. Valeu, gente. Até mais. Foi.